Nesta semana em Quando Me Apaixono, Josefina chega em casa apavorada, pois pode ter sido descoberta, e começa a juntar suas coisas para ir embora. Ela vai ao escritório e tira do cofre suas joias e o dinheiro que um dia roubou de Roberto. Desejando a morte de Clara, a megera se preocupa com Roberta, pois não sabe onde a filha está e precisa dela para pôr as mãos na fortuna que Roberto deixou como herança para a filha de Regina. No hospital, Regina está aos prantos, inconformada com a morte da mãe e abraçada ao corpo dela. A mulher se lembra de momentos importantes que compartilharam juntas. Nesse meio tempo, na Cruz do Amor, Roberta volta para o quarto de Augusto, que diz que Renata quase pegou a moça saindo de seu quarto. Mas Roberta diz que a irmã não percebeu nada e vai continuar com ele, mesmo o cara avisando que não quer se arriscar. Mas como não recusa um bate-bola, o sujeito parte para o abraço. Na recepção do hospital, Gonçalo, César e Constanza estão tristes com a situação. Quando Regina aparece, dizendo que a mãe morreu em seus braços, sem perdoá-la e chorando muito, diz que não sabe como vai conseguir viver assim. Na Bonita, Matilde e Carlos conversam sobre o noivado de Renata e Augusto, e a garota diz que está com ódio da ex-patroa pelo que ela está fazendo com Jerônimo Bonitão. Renata não consegue dormir. Jerônimo jura que para ele, a ex-mulher está morta, e no quarto de Augusto, conversando consigo mesma, Roberta pensa: "Ai, Renata, se soubesse que eu acabei de ficar com seu noivinho, irmãzinha, não vou deixar que um homem seja completamente seu." Augusto pede que a amante não faça barulho ao sair de seu quarto e se despede da moça com um beijo. Mas quando fica sozinho, alisa o outro lado da cama, jurando que em breve quem vai estar ali vai ser Renata. No dia seguinte, Eulália, cheia de medo da patroa, leva os jornais para Josefina ver. E ao ler o obituário, a megera descobre que Carla morreu. Feliz da vida, ela comenta consigo mesma, se abraçando ao jornal: "Ai, que bom, você morreu, velha imprestável. Mas não sei se você conseguiu contar tudo. E agora, o que eu faço? Fujo ou espero? Ai, que desespero não saber o que aconteceu." Para acabar com sua angústia, a monstra resolve ligar para Antônio, que além de não atender, está extremamente arrependido por ter se tornado cúmplice de Josefina. Nesse meio tempo, falando sozinha feito louca, a mulher diz: "Que saco! Agora não tenho como descobrir." "Não, mas é claro, se essa velha tivesse falado alguma coisa, você já saberia, Josefina." E começa a rir, se divertindo com o sofrimento de Regina, e ainda comenta: "Mesmo que Gonçalo esteja te consolando, as lágrimas que você derrama não têm comparação com o que ainda te espera, Regina Soberon." Do outro lado da cidade, o velório de Carla começa com muita tristeza. Regina está inconsolável, mas seus amigos sempre por perto tentam apoiá-la. Na Bonita, Manuela recebe uma ligação e passa o telefone para o patrão, dizendo que é da penitenciária. Sem dizer muita coisa, Jerônimo sai correndo, dizendo que vai ao local imediatamente. Porém, quando o sujeito está saindo, Padre Severino e Marina aparecem, dizendo que precisam comunicar a todos da fazenda, um fato que ocorreu na madrugada anterior. Na Cruz do Amor, durante o café da manhã, Roberta larga um monte de indiretas, mas Renata nem percebe. Augusto começa a ficar irritado e diz que a noiva está mais linda do que nunca naquela manhã. Porém, ele recebe uma ligação de seu capanga, avisando que o serviço que ele encomendou já foi feito, mas acha que o patrão vai se chatear um pouco, pois o pessoal da cadeia passou dos limites na lição que deram em Álvaro. Mesmo furioso, ele promete pagar um pouco mais ao sujeito, mas avisa que da próxima vez faça apenas o que ele pedir. Na Bonita, com todo o pessoal reunido, Padre Severino conta a Carina que policiais foram procurar por ela para dar uma notícia, mas ele pediu para contar pessoalmente e diz que Álvaro se envolveu em uma briga e morreu. Na Cruz do Amor, Renata está desconfiada da intimidade entre Roberta e Augusto, mas resolve perguntar pela mãe. A moça diz que Josefina está arrasada com o divórcio e comenta que Matias também quer se separar. Renata diz que não se surpreende, pois a situação dos pais já estava tensa, principalmente depois que Gonçalo descobriu que Josefina estava mentindo sobre sua doença, e comenta: "O Matias se casou com você só para te apoiar em relação ao bebê, e sem bebê, realmente não vejo por que vocês dois devam continuar casados." Roberta abre o bocão e lembra que o bebê era de Jerônimo, e Augusto se assusta ainda mais com a maldade da amante. Roberta diz que não vai dar o divórcio ao marido, e conta que para pressioná-la a aceitar a separação, ele não quer dar um centavo. Renata dá razão ao irmão postiço e diz que é melhor a moça começar a trabalhar. Porém, se fingindo de indignada, Roberta responde: "Eu não vou dar o divórcio até porque aquele infeliz já está com outra." E esfregou a tal namoradinha bem na minha cara, contando que o marido está com Adriana.
As duas começam a discutir e Renata manda a irmã não falar mal de sua amiga, muito menos manter Matias casado com ela à força. Irritada, Renata deixa a mesa. Augusto, por sua vez, segura o braço de Roberta com força e avisa para a moça parar de fazer gracinha e não incomodar mais a irmã, ou será obrigado a mandá-la embora. E na fazenda ao lado, todo mundo está surpreendido com a reação de Carina, que somente diz que pede a Deus que ele se encarregue da alma de seu marido. Jerônimo oferece a fazenda para fazer o velório do médico e avisa a bordadeira que vai se encarregar de tudo. Enquanto isso, o bate-boca entre Augusto e Roberta começa. A moça diz: "O que eu menos imaginava era encontrar a Renata aqui. E não pense que só porque estamos as duas aqui eu vou fazer tudo o que ela quiser." O fazendeiro avisa que a amante terá de fazer tudo o que Renata quiser, pois Renata é sua mulher e já tem o lugar dela naquela casa. Mas Roberta, furiosa, diz que o sujeito está enganado, pois a mulher dele é ela, e Renata é apenas sua noiva, e completa: "Eu te garanto que ela está brincando com você, como brinca com todos os homens. Ela é pura e casta, mas só até você cair na rede dela, ela vai te dar abertura. A conheço perfeitamente, mas poxa, que droga! Estou vendo que você já caiu. Mas isso não quer dizer que eu vá ficar me rebaixando para tudo. Eu já te disse, eu não sou igual a todas as mulheres com quem você já saiu." Furioso, Augusto deixa claro que na casa dele, todo mundo faz o que ele manda, ela gostando ou não. Só que Roberta não está disposta a calar a boca e diz: "Se eu disser à minha irmã que eu e você somos amantes, você terá de dizer adeus. E se ela não aguentou saber que eu, supostamente, fiquei com um homem a quem ela ama, se a Renata souber disso, rapidinho ela te deixa." O tiozão perde a paciência e, agarrando a moça com força, pelo braço, manda ela não o provocar, pois não vai gostar nada de vê-lo irritado. Roberta não se intimida e, encarando o sujeito, avisa que é melhor ele não fazer o mesmo com ela e por isso está avisando. Na Bonita, começa o velório de Álvaro com o caixão fechado. Carina até tenta abrir, mas o padre interfere, dizendo que é melhor que a moça se lembre dele como sempre foi. Chorando, a bordadeira diz que perdoa o marido e dá seu adeus. Severino começa a missa para encomendar o corpo do médico. Nesse meio tempo, Alzira procura Ezequiel na Cruz do Amor, dizendo que tem algo importante para dizer e conta que apagaram Neves na cadeia. Na capital, o celular de Antônio não para de tocar e ele resolve atender. É Josefina contando que Carla morreu. O homem fica apavorado com a frieza da mulher, mas ela responde: "Agora entendo por que a Regina te trocou pelo Gonçalo. Você não tem personalidade." Antônio se defende dizendo que não é um assassino como a comparsa, que não aceita a desculpa e ainda resolve insultar o toureiro, lembrando que ele foi procurá-la exatamente porque sabia do que ela era capaz. De saco cheio e arrependido, Antônio pede a megera que o deixe em paz. Porém, ela lembra que os dois estão metidos na merda até o pescoço e manda o sujeito descobrir se a velha falou ou não sobre os dois. Nesse meio tempo, Ezequiel vai contar a Augusto que Neves foi assassinado na cadeia e quer ir ao velório por causa de Carina. O fazendeiro avisa que não vai, pois Álvaro deixou de ser seu amigo há tempos, e para ele, os traidores devem estar mortos e enterrados. Renata encontra Ezequiel e também fica sabendo que Álvaro morreu. A moça pede ao capataz que espere ela trocar de roupa, pois quer ir ao velório dar os pêsames a Carina. O capataz avisa que o velório está acontecendo na Bonita, e por um instante, Renata pensa se deve ou não ir até lá. Na capital, o velório de Carla continua. Nos braços de Gonçalo, Regina não se conforma, principalmente porque Carla partiu achando que a moça tinha se tornado uma amante. No interior, Roberta aparece na beira da piscina, enchendo o sujeito de beijos e dizendo que ela e a irmã são polos opostos, dizendo que ele poderia escolhê-la ao invés de Renata. O fazendeiro avisa que não vai mudar de ideia, mas a moça alega que a irmã não é uma pessoa divertida e ele logo vai se cansar. Da capital, Isidro liga para Jerônimo e conta sobre a morte de Carla, dizendo que Regina está arrasada, mas no momento estão no velório e pede que ele ligue para sua amiga, que está muito triste. Luciana liga para Matias, dizendo que o banco concedeu um novo crédito para a empresa, e o rapaz, feliz da vida, resolve contar a novidade para o pai, avisando que com isso podem continuar com os planos para prender Branca. O empresário manda o filho ligar para o detetive encarregado da operação para que ele continue com o plano. Nesse meio tempo, Antônio vai até o velório de Carla para tentar pescar se a mulher disse algo antes de morrer. Ele se abraça em Regina para consolá-la, mas enche a mulher de perguntas, conseguindo descobrir que nem ele, nem Josefina foram descobertos. Regina conta que a mãe teve um infarto na festa e chegou muito mal no hospital,
só conseguindo dizer algumas palavras de despedida sobre a esposa de Gonçalo, pois não aprovava sua relação com ele. Antônio diz que precisa confessar uma coisa, mas não tem coragem. Na empresa, Matias pressiona Daniel para seguir o que foi combinado para pegar Branca de vez. E do outro lado da cidade, Antônio pede perdão a Regina, que não entende o porquê e diz que ele sempre foi um grande cara, que a apoiou, etc. Porém, ao final da conversa, Regina diz que Carla adorava o sujeito e ele aproveita para dizer que este é o motivo pelo qual está pedindo perdão, pois a mulher sempre quis que ele protegesse sua filha e cuidasse dela. Mas ele falhou e traiu a confiança de Carla. Regina quer saber por que o toureiro está dizendo aquilo e, titubeando, ele diz que é porque não soube lutar por ela, saindo rapidamente do local. Na empresa, Daniel liga para Branca dizendo que tem uma informação e conta que os Monterrubio conseguiram mais dinheiro e acha que podem desviar como fizeram antes. A mulher quer saber de quanto estão falando e o rapaz afirma que é muito dinheiro. Feliz da vida, a vigarista diz que pode deixar com ela, mas Daniel comenta que mudaram todas as senhas e ela precisa ensiná-lo como fazer a tal transferência dos fundos. Branca concorda, porém, avisa que os dois farão a transação juntos, pois não quer correr o risco de ser traída pelo rapaz. Ele alega que nunca traiu a comparsa e quer saber quando os dois podem se encontrar. Nesse meio tempo, Antônio descobre que Josefina está escondida e disfarçada em seu carro. Ele quer saber o que a megera está fazendo ali e ela explica que foi se certificar de que ele não a traiu. Antônio avisa que a mulher pode ser descoberta, mas ela lembra que, se não conseguiram pegá-la em 25 anos, não é agora que isso vai acontecer. O toureiro, então, comenta que Carla não conseguiu dizer nada antes de morrer. Aliviada, Josefina diz que sabia que a sorte estava do lado deles. Antônio, furioso, deixa claro que não existe mais o nosso lado, mas a megera, rindo e acariciando o rosto do sujeito, diz: "Ah, Antônio, você se dá por vencido muito rápido. Realmente está pensando em deixar o caminho livre para o Gonçalo?" Sem saber o que fazer, ele responde que prefere isso a continuar jogando o jogo sujo da mulher. Porém, Josefina não se convence e argumenta: "Ai, Antônio, chega de drama, tá? Nós temos uma carta muito importante e essa não vai falhar", e manda o cara sair dirigindo para deixá-la um pouco mais à frente do local do velório. Na Bonita, o velório de Álvaro continua. Matilde diz a Karina que todos estão ali por ela, quando Renata aparece, acompanhada por Ezequiel. Jerônimo quer saber o que a mulher foi fazer lá. Ela diz que foi dar seus pêsames a Karina, mas Jerônimo deixa claro que sua ex não é mais bem-vinda em sua fazenda. Depois de ser expulsa por Jerônimo do velório de Álvaro, Renata deixa claro ao ex-marido que sua visita não tem nada a ver com ele ou com a fazenda. Ela explica que está ali apenas para dar os pêsames a Karina, e ignorando a presença do ex, atravessa o salão e vai falar com sua amiga. Na frente de Jerônimo, ela diz à moça que sabe que ela está triste, mas quando uma pessoa prejudica a outra, é bem mais fácil de esquecer e parar de sofrer por essa pessoa. Jerônimo se mete na conversa dizendo que concorda com a ex-mulher e diz: "Bom, você já deu os pêsames a Karina, agora já pode ir." Mas Renata se vira pro cara e diz que também não gosta de estar ali e já está indo embora. Impaciente, ele agarra a moça pelo braço, avisando que vai acompanhá-la até a porta, pois ela já deve ter esquecido onde é a saída, e Renata prontamente responde: "O que eu deveria esquecer, Jerônimo, é que um dia te conheci e me casei com você." Manuela vai atrás de Renata pedindo que ela não dê ouvidos ao seu patrão, pois está muito magoado e coisa e tal, mas a moça alega que isso não lhe dá o direito de humilhá-la como ele fez. A cozinheira tenta tapar o sol com a peneira, mas não adianta, pois Renata está furiosa e lembra que tudo o que ela fez enquanto esteve naquela casa foi tentar entender o sujeito, mas avisa que, se ele não tem consideração por ela, ela também não terá por ele. Manuela explica que é uma pena que o casal não consiga perceber o amor que existe entre os dois, por causa da dor e da raiva que sentem um do outro. Renata diz à empregada que Jerônimo nunca a amou, e a mulher resolve perguntar por que então seu patrão está morto de ciúmes. Mas a moça alega que as atitudes do fazendeiro não passam de um ego ferido e nada mais. Manuela não concorda e diz: "Não, a senhora pode dizer o que quiser, mas eu vi ele chorar muito pela senhora. Mas agora, que ele soube que está comprometida com outro, ele está com a cabeça mais quente que o sol." Enquanto isso, Roberta aproveita a piscina na Cruz do Amor, sem se preocupar com tudo o que está acontecendo. Augusto aparece querendo saber onde Renata foi, e a garota diz que ela saiu com um dos empregados, mas não sabe o nome do rapaz, mas que Renata saiu vestida de preto, como se fosse a um funeral.
O fazendeiro pergunta por que não foi avisado e Roberta deixa bem claro que não é babá de Renata. O sujeito, morto de ciúmes, comenta que tem certeza de que Renata foi a bonita não só para dar os pêsames a Carina, mas sim para ficar perto de Jerônimo. Algumas horas mais tarde, Jerônimo diz que não consegue aceitar o descaramento da ex-mulher, mas Marina diz que ela não fez nada demais e apenas foi dar seus sentimentos a uma amiga. A médica ainda diz que o namorado agiu errado, sendo grosseiro e não deveria ter humilhado a moça daquela maneira. Jerônimo se defende, dizendo que o humilhado ali é ele, pois Renata ficou noiva de Duran, e isso é uma maneira de dizer a todos que nunca o amou e que agora já está com outro, com seu pior inimigo. Só que Marina não concorda, e lembra que, quando Renata decidiu ficar com outro alguém, já estava divorciada, e muitas vezes as pessoas precisam procurar apoio em outras pessoas. Mas isso não quer dizer amor. Mas Jerônimo confessa que o que o corrói por dentro é a dúvida em saber se a moça um dia realmente o amou. Do lado de fora, Manuela e Renata continuam a conversa. A cozinheira diz que todo mundo achou estranho o fato dela estar noiva do vizinho. Renata se justifica e diz que tem o direito de tentar uma outra oportunidade para ser feliz. De volta à Cruz do Amor, Renata enfrenta Augusto, que quer saber onde a moça esteve. Furiosa, ela diz que não tem que ficar dando explicações do que faz ou deixa de fazer e diz que quer ir embora daquele lugar o quanto antes, avisando que não sabe se será capaz de se casar com ele e continuar morando no povoado. Depois do velório, Lázaro pede ao padre para se confessar ali mesmo, no escritório do patrão, e conta que está se sentindo muito mal por ter ficado contente com a morte de Álvaro. O padre, compreensivo, diz que, na verdade, o que o rapaz deve estar sentindo é libertação, pois sabe o que o médico fez quando esteve neste mundo. No dia seguinte, Jerônimo liga para Regina, para confortar a amiga, e diz que no momento não tem como ir à capital, mas, assim que puder, vai vê-la para conversarem. Nesse meio tempo, Gonçalo vai à cadeia para ver Honório, e conta o que aconteceu durante o jantar de gala, e está preocupado com Regina, que não se perdoa pela mãe ter falecido, sem perdoá-la. O empresário conta também que estão prestes a colocar em prática o plano para pegar Branca, e espera que tudo dê certo. Do outro lado da cidade, Regina comenta com Constanza e Inês que sua mãe, nos últimos momentos de vida, só ficava repetindo o nome de José e Josefina, a ex-esposa de Gonçalo, mas não sabe por quê. A socialite fica ainda mais desconfiada de que suas suspeitas podem estar certas. Nesse meio tempo, na Cruz do Amor, Augusto mostra o novo rótulo de seu vinho, e Renata percebe que é a sua silhueta que está gravada ali. Roberta vê e não gosta. Na Bonita, Carina vai agradecer a Jerônimo por ter feito o velório ali, e o homem diz que a vida da moça tem de seguir em frente, e aquela é a sua casa. Matilde se mete na conversa e diz que Carina pode ficar com seu quarto, quando ela se casar com Carlos e for morar na casa da amiga. Marina também aparece para se despedir e elogia o namorado, revelando que ele tem o coração mais nobre que já conheceu e revela que está se apaixonando pelo rapaz. Os dois acabam trocando beijos ali mesmo, na sala. No vizinho, Renata diz ao noivo que está lisonjeada com a homenagem, e ele diz que no dia em que os dois se casarem, aquele será o primeiro quadro que os dois vão ter em casa. Renata, no entanto, revela que não se sente à vontade ainda em falar sobre casamento, e o sujeito insiste, dizendo que é diferente de Jerônimo e coisa e tal, mas a moça pede paciência, pois ainda não está pronta para aquilo. Na Bonita, o romance entre Marina e Jerônimo continua. Sem graça, a médica resolve ir embora depois do beijo que ganhou de Jerônimo, que acaba se recolhendo ao seu escritório e compara os beijos de Marina e Renata, e se dá conta que a médica não merece servir de consolo. Nos vinhedos, Lázaro conversa com Carina e diz que não quer que a moça fique incomodada com a presença dele, avisando que sempre esteve ao lado dela e sempre estará. A bordadeira, dizendo que sabe disso, avisa que vai precisar muito dele. Matilde, que tem olhos e ouvidos em todas as partes, vê o irmão junto com a amiga e diz a si mesma que espera que, agora, os dois se acertem. Na plantação, Alzira conta a Carlos que a mistura que ele fez está dando certo e pergunta se deve dar a mistura para o pessoal da Cruz do Amor. O agrônomo avisa para a mulher não misturar problemas sentimentais com trabalho e manda a campesina dar o produto a Ezequiel. Na capital, cada vez mais interessada pelo assunto, Constanza pede a Regina as projeções das fotos da filha que as autoridades fizeram. A fisioterapeuta vai buscar e a socialite revela a Inês que está muito curiosa sobre o caso, pois,
Às vezes as pessoas não prestam atenção em detalhes que podem ser importantes. Ela lembra que Regina disse ter visto, perto de sua casa, a mulher que provavelmente sequestrou a criança e quer ficar alerta. Porém, Inês comenta que acha que Regina nunca vai conseguir encontrar a menina, pois Isidro foi falar com Antônio, que contou que todas as pistas que os investigadores conseguiram eram falsas. Constanza quer saber de que pistas a amiga está falando, mas quando Inês vai contar, Regina aparece com as projeções, e Constanza acha que as projeções parecem com Renata. Enquanto isso, Daniel encontra Branca em um bar para fazer as transações financeiras. A mulher quer saber se alguém o seguiu. O rapaz diz que não, e ela manda que ele abra o notebook, para que possam dar início a mais um golpe. Matias vai à casa de sua tia para ver Adriana, e o rapaz conta que não pode demorar, pois naquele momento, Daniel está com Branca, dando andamento ao plano, para prendê-la. O rapaz explica que Daniel fez tudo para ter dinheiro e conquistar a moça, que fica espantada, e pede ao namorado que ajude o rapaz, apesar de ele ter errado. No bar, a transação é concluída, mas Branca desconfia, pois a transação está demorando. Daniel tenta enrolar e pede outro café. Ainda mais desconfiada, Branca avisa ao rapaz que, para seu próprio bem, espera que ele não tenha preparado uma armadilha para pegá-la. Ele disfarça, mas a mulher se levanta, dizendo que vai ao banheiro. Os policiais disfarçados tentam pegar a mulher, que consegue fugir correndo pelas ruas da capital. No interior, Matilde, a madrinha e Karina estão com a mão na massa, preparando o jantar para receber os sogros naquela noite, que vão pedir a mão da moça em casamento. Nos vinhedos, Carlos mostra a Jerônimo que o produto que preparou está dando certo no combate à praga, mas precisa ir à cidade, buscar os pais. Jerônimo resolve ir junto para se explicar com Marina. Na Cruz do Amor, o povo está em polvorosa com o sumiço de Roberta. Ezequiel aparece correndo, contando que a moça pegou um puro sangue para dar uma volta pelo local e foi justamente um dos cavalos que o patrão não quer que ninguém chegue perto. Furioso, o fazendeiro manda o capataz ir atrás de Roberta e avisa que não quer que ninguém mais pegue um de seus cavalos, sem a sua permissão. Renata se impressiona com a mudança de humor do noivo e pergunta se ele se incomoda tanto assim, por sua irmã ter pegado um de seus cavalos. Mas ele responde: "O que me incomoda é ela ter feito isso sem a minha permissão. Vocês duas têm que entender que estão sob a minha proteção." Assustada, Renata não tem mais nada o que dizer, a não ser concordar com o fazendeiro. Roberta chega à árvore do amor e descobre o coração que Jerônimo fez para Renata. Furiosa, ela diz que agora aquele coração está partido, mas segundos depois, vê o coração que Rafael fez para ela e pensa que, se tivesse deixado o namorado fazer as coisas a seu modo, talvez os dois estivessem juntos. Mas agora, ela está sozinha e começa a chorar, dizendo que sente muita falta de Rafael. Na capital, o detetive conta a Gonçalo que Branca conseguiu escapar. A mulher, colocando outro disfarce, continua fugindo. E pelo telefone, o policial reforça a busca pela bandida. Daniel se irrita e pergunta por que a polícia ainda não procurou pela vigarista em sua casa. O investigador esclarece que já fizeram isso, e Daniel então revela um outro endereço, onde os dois costumavam se encontrar, quando ela não trabalhava mais na empresa. Imediatamente, o delegado passa um novo endereço para as patrulhas, dizendo que tem pistas de que a suspeita pode estar naquele local. E no povoado, Jerônimo manda Carlos Meire buscar os pais, enquanto ele vai ao consultório de Marina, que está atendendo uma paciente. Ele diz que precisa falar com ela e vai esperá-la do lado de fora. Na mansão dos Monterrúbio, Josefina caminha de um lado para o outro, preocupada com Roberta, pois não sabe onde a filha está. A megera tenta novamente ligar para o celular de Roberta, mas cai na caixa. Ela resolve deixar uma mensagem de voz, mandando a moça voltar imediatamente para a capital. Jerônimo acaba encontrando a ex-cunhada na porta do consultório de Marina, e Roberta conta que foi passar uns dias na fazenda de seu futuro cunhado e diz: "Como você vê, minha irmã não perde tempo. Te esqueceu e já está com outro. Eu já tinha te avisado. Minha irmã muda de namorado como muda de roupa, e quando não quer mais, joga fora." Mas Jerônimo resolve responder e diz: "Você não é exatamente um modelo de virtude." Roberta se defende e diz que é verdade, mas pelo menos, com ela, não tem falsidade. Jerônimo começa uma discussão, acusando a moça de ter enganado seu irmão Rafael, quando Marina aparece, interrompendo a conversa. As duas se reconhecem imediatamente e o clima fica pesado. Jerônimo finge não se dar conta de que Marina e Roberta não se conhecem. E Roberta pergunta o que a médica está fazendo ali. A moça, sorridente, responde que foi visitar seu tio, o padre, que está de aniversário,
e comenta que Roberta deve ter ido ao povoado visitar sua irmã Renata. Grosseira, como sempre, Roberta comenta que, pelo visto, a doutora está muito bem informada sobre sua vida e a vida de sua família. Marina só responde que soube por acaso, mas não tem nenhum interesse no assunto. Para piorar a situação, agora Roberta quer saber se Jerônimo é paciente ou namorado de Marina, e o sujeito corta a conversa, dizendo que os dois vão conversar depois. Sozinha, Roberta comenta que não está gostando nada da amizade de Jerônimo e Marina. Enquanto isso, na capital, a polícia consegue prender Branca no endereço que Daniel deu e ela é acusada de fraude contra a empresa Monterrúbio. Nesse meio tempo, César aparece na casa de Constanza dizendo que foi visitar a mocinha, mas ela recebe uma ligação de Matias, dizendo que prenderam Branca. Os dois comemoram, o rapaz pega a Adriana no colo e os dois acabam se beijando. Na casa de Regina, Gonçalo conta à irmã e Inês que prenderam Branca, mas Gonçalo continua preocupado e pede que a noiva tome muito cuidado, pois não sabem o que aquela mulher é capaz de fazer. Constanza resolve abrir a boca e diz: "E se de repente a gente descobrir que a pessoa que quer prejudicar Regina, na verdade, está mais perto do que imaginamos? Estou dizendo isso pelo que aconteceu com Honório e com essa mulher, com quem ele trabalhava todos os dias. Às vezes, o inimigo está mais perto do que pensamos." Gonçalo concorda e diz que é melhor ficarem atentos, prometendo continuar com a investigação, de onde Cantu parou. Pensando com seus botões, Constanza se questiona sobre Josefina e José serem a mesma pessoa, e tenta achar uma maneira de descobrir a verdade, porém, sem assustar mais ainda Regina. Em seu consultório, no interior, Marina diz a Jerônimo que estranhou a visita de Jerônimo e ele, elogiando a beleza da mulher, mas que se sentiu muito bem com ela, porém sabe quais são os sentimentos dele. A médica conta que o que mais gosta nele é sua transparência, e ele avisa que não quer usar a moça como uma fuga, pois não pretende machucá-la. Mas Marina está disposta a embarcar nessa canoa furada, e diz que é uma mulher adulta, e há muitos anos, ninguém despertou o que ele despertou nela, e diz que sabe que é um risco, pois não sabe se dará certo, porém, a vida é para ser vivida, e quer se arriscar a ter um relacionamento com ele, e ver o que acontece, mas precisa saber se ele pensa da mesma forma. Jerônimo se lembra do dia em que enfrentou a ex-mulher na fazenda de Duran e a dor que sentiu quando ficou sabendo da situação e diz que está disposto a tentar, beijando a médica. Na casa de Constanza, César fica apavorado com o que aconteceu e Adriana quer saber por que o rapaz está tão sem graça. Sem saber o que fazer, o rapaz lembra que a moça é enteada de Constanza e ama a socialite, mas o beijo que os dois deram foi verdadeiro. Adriana diz que sabe que o rapaz está interessado em sua madrasta, mas Constanza ama Honório e não acredita que ela não encare o moço como seu namorado. Assustado, César diz que precisa entender o que está sentindo e resolve ir embora. Mas quando fica sozinha, quem realmente fica confusa com o beijo é Adriana. Na Cruz do Amor, Augusto coloca Renata contra a parede e quer saber se a moça se casaria com ele, independente da anulação dela no religioso. O fazendeiro conclui que a moça se casaria com ele, de qualquer forma, mas prefere esperar a decisão da igreja. Animado, Augusto diz que quer dividir sua vida com ela e formar uma família, ter filhos, etc. Renata, por sua vez, enquanto escuta o noivo, lembra que Jerônimo nunca falou com ela sobre ter filhos ou formar uma família. No consultório, Marina e Jerônimo resolvem assumir o namoro e a médica sugere que vivam dia após dia, desde que, entre os dois, sempre exista honestidade e verdade. Do lado de fora, Roberta espera o casal sair do consultório e comenta consigo mesmo que Jerônimo está demorando muito, para ser apenas uma consulta. Enquanto isso, Carlos leva seus pais para conhecerem a região antes do jantar, quando vão pedir a mão de Matilde em casamento. Na Bonita, as mulheres estão preparando tudo para o evento daquela noite e Matilde está animada com o sonho que está vivendo com Carlos. No consultório, Marina diz que precisa dispensar o rapaz, pois tem consultas para atender, enquanto Roberta, escondida na porta da sala da médica, acaba descobrindo o namoro dos dois. Logo que o casal sai, a moça aborda a médica, dizendo que precisa falar com ela, e por isso estava esperando. Na Cruz do Amor, Renata acha o telefone da irmã e vê que é uma ligação da mãe e triste. Comenta que Josefina nunca ligou para saber como ela estava, mas não entende como Gonçalo não tirou o celular da irmã, se ela também não deveria atender nenhuma chamada. Nesse meio tempo, Roberta comenta com Marina que não sabe como ela pode ter se rebaixado tanto e deixar de atender na capital, para atender num consultório como aquele.
Marina deixa claro que não acha que a moça tenha ido até ali para falar sobre isso e pede à moça que seja breve, pois tem pacientes para atender. Roberta avisa que espera que a doutora não tenha comentado nada sobre ela a Jerônimo, pois é sua paciente, e exige discrição e não quer que ela comente nenhuma palavra sobre a perda de seu bebê. Indignada, Marina responde: em primeiro lugar, não me ameace. Em segundo, quero informar que por ética profissional, nunca revelo nada, nenhum dado sobre a vida de meus pacientes, mesmo que não seja mais este o caso. Roberta continua falando e diz: Jerônimo Linhares é um Dom Juan. Ficou comigo, depois com minha irmã e agora com você. Mas comigo foi diferente, porque ele me disse que queria que tivéssemos um filho. O filho que perdi era dele e não do meu marido, mas não quis que Jerônimo soubesse, pois ele quis se fazer de bobo comigo quando conheceu a minha irmã, e por isso neguei toda a história. Marina interrompe a moça avisando que não tem o menor interesse na vida sentimental dela e pede que se retire de seu consultório, pois precisa voltar ao trabalho. Roberta concorda, mas antes de ir embora, diz à médica que quando se arrepender, não diga que não foi avisada. Porém, Marina deixa claro que é adulta e sabe o que está fazendo, e lembra que tanto ela quanto Jerônimo são pessoas livres e têm o direito de fazer o que bem entenderem. Mas Jerônimo está confuso e comenta consigo mesmo que, talvez, o relacionamento com Marina seja a oportunidade que ele precisa para arrancar Renata de seu coração. A noite chega e Jerônimo recebe os pais de Carlos para o jantar de noivado. Renata e Augusto chegam em casa e encontram Roberta bem sentada lendo uma revista. Os dois comentam que a moça não pode sair assim sem dizer para onde vai, e Augusto lembra que as irmãs estão sob sua proteção. Rindo, a garota conta que encontrou Jerônimo e Marina e viu os dois se agarrando aos beijos bem no meio do povoado, na frente de todo mundo. Marina chega à bonita para o jantar e é apresentada como sua namorada. Jerônimo pede desculpas à médica por não tê-la buscado pessoalmente, mas preferiu mandar Lázaro, que estava muito nervoso. O pai de Carlos comenta que não entende por que o capataz estaria tão nervoso, mas eles também estão, e acha que é o momento para começar a falar, e diz que é uma honra estar na fazenda e querem pedir, formalmente, a mão de Matilde em casamento para seu filho Carlos. Jerônimo se diz feliz com o pedido, mas ele não é a pessoa indicada para consentir isso. Lázaro chega bem na hora e o fazendeiro o apresenta como irmão de Matilde. A mãe de Carlos, estranhando a notícia, pergunta se a moça não é irmã de Jerônimo e Carlos, dizendo que não sabe como surgiu aquela confusão, mas sua noiva é irmã do capataz da fazenda. A mulher surta e diz ao filho que nunca imaginou que ele seria capaz de se casar com a irmã de um capataz. Os dois discutem e o agrônomo diz que não sabe qual a diferença entre a moça ser irmã do Jerônimo ou do capataz da fazenda. Indignada, ela diz que existe muita diferença, deixando claro que a mocinha não está à altura de seu filho e ele não pode se casar com uma empregada. Todo mundo fica apavorado com as palavras da mulher. Matilde, humilhada, não sabe o que dizer. Na Cruz do Amor, durante o jantar, Roberta continua futricando na história de Jerônimo e Marina para implicar com a irmã, mas Renata deixa claro que não quer mais conversar sobre aquele assunto. Roberta fica furiosa e larga na cara da irmã, que pelas atitudes da moça, ela ainda está interessada no ex-marido. Augusto dá razão à futura cunhada. Na bonita, Matilde se retira. Carlos tenta impedir, mas Lázaro diz que prefere que sua irmã saia da sala, pois não está disposto a fazer com que a moça passe por outra humilhação. Furioso, Carlos avisa que não vai permitir que isso aconteça novamente, nem sequer com os seus pais. Mas Bruaca continua falando e diz que, se soubessem daquela situação, não teriam se prestado a ir até a cidade, pedir a mão daquela garota em casamento. Lázaro entra na história e diz: com todo respeito, senhora, a Matilde é uma garota simples e humilde, igual a qualquer garota rica que vive entre vocês. O pai de Carlos resolve dar palpite e diz: Lázaro, por favor, não nos interprete mal. O fato é que nem minha mulher nem eu esperávamos que acontecesse isso. Indignado, Lázaro responde que isso é muito óbvio, pois eles pensavam que Matilde era rica, mas as pessoas não devem ser avaliadas por causa do dinheiro, porque nem todos têm a mesma oportunidade quando nascem, e completa. Os seres humanos devem ser avaliados por suas ações, por seu coração, e é realmente uma pena vocês não terem percebido o coração enorme que minha irmã tem. Depois que Lázaro se retira, Carlos se volta contra os pais, mas sua mãe justifica a ação do casal, dizendo que o filho deveria ter sido mais claro sobre sua noiva, e assim evitaria aquele constrangimento.
Vendo que a coisa vai pegar fogo, Marina e Jerônimo também se retiram. Na cozinha, todo mundo tenta consolar Matilde. Carlos aparece pedindo desculpas e dizendo que vai levar os pais de volta para a cidade, mas depois volta para pedir sua mão em casamento e depois vão para a festa. A mocinha, chorando, diz que não quer festa nenhuma e avisa o noivo para ir levar os sogros embora e depois os dois conversam. O agrônomo jura seu amor pela moça, avisando que vai casar com ela de qualquer jeito, mas antes de sair, tenta dar um beijo na garota, que recusa o carinho do rapaz. Enquanto isso, na igreja, Severino termina a missa. Alzira vai falar com Carina e diz que está ali pela amiga. O padre se mete e diz que as duas têm uma conversa pendente. Ajoelhando, Alzira pede perdão à amiga e diz que precisa que a bordadeira a perdoe, pois ela não merecia aquela traição. Carina diz que é melhor deixar as coisas como estão, mas não pretende voltar a ser amiga da campesina, porém perdoa a moça pelo que ela fez. Nesse meio tempo, Carlos deixa os pais na casinha alugada e diz que pela manhã os dois que peçam um táxi para o aeroporto e voltem para casa, pois, se eles não quiseram ganhar uma filha só porque a moça é humilde, acabam de perder um filho, pois vai se casar com Matilde de qualquer maneira. A mãe do rapaz ainda tenta convencer o rapaz a evitar o casamento, alegando que os dois são de classes sociais diferentes, mas o pai intervém e pede à esposa para desistir, pois Carlos não vai mudar de opinião e os dois também não. Na bonita, Matilde avisa que quer ir dormir. Lázaro tenta convencer a irmã que Carlos a ama e queria fazer as coisas direito, mas não esperava que os pais reagissem daquela maneira. Jerônimo leva Marina para casa e o romance continua. Da janela de seu quarto, Severino vê os dois se beijando. Quando a sobrinha entra em casa, ele quer que sua sobrinha explique o que está acontecendo entre ela e Jerônimo. A moça explica que os dois estão saindo e vendo se dá certo. A médica explica que Jerônimo é divorciado e, assim como Renata está refazendo sua vida com outro homem, ela também está tentando, pois há anos não sentia o que está sentindo e não pretende renunciar aos seus sentimentos. Na cruz do amor, vestida com seu camisolão branco de cetim, Renata, em seu quarto, tenta se convencer que não ama mais Jerônimo e resolve sair para montar. Carlos chega em casa tarde e vai ao quarto de Matilde falar com a moça, mas ela não quer conversar. O rapaz insiste em conversar ainda naquela noite, dizendo que vai esperar a noiva na cozinha. Nesse meio tempo, Renata encontra Jerônimo no meio de sua cavalgada e os dois se encaram mais uma vez. Jerônimo diz a Renata que não tinha certeza porque ela quis se divorciar tão rápido e também agilizar a anulação do casamento na igreja, mas agora ficou claro que ela só fez tudo isso porque queria ficar com Duran. A moça, por sua vez, diz que ele também a substituiu bem rápido por Marina. O bate-boca começa, e Jerônimo diz que, diferente de Augusto, Marina é uma boa mulher, e Renata jura que seu noivo é muito melhor que seu ex-marido. Mais uma vez, Jerônimo avisa que o fazendeiro não é uma boa pessoa, mas a moça diz que não está interessada no assunto. Enquanto isso, na cozinha da bonita, Matilde aparece, e Carlos conta a Matilde que foi levar os pais para a cidade. A moça diz que sabe que os pais do rapaz não a aceitam, mas ele não pode perder os pais por causa dela. O rapaz implora para que os dois continuem com os planos do casamento, mas Matilde não está muito convencida. Na capital, Constanza e Adriana conversam sobre a prisão de Branca, e Adriana quer saber o que a madrasta vai fazer em relação ao seu casamento quando Honório sair da cadeia. A socialite diz que vai ter de dizer ao marido que a tentativa de namorar César não deu certo, apesar do rapaz ter tratado tanto ela quanto a enteada, de uma maneira incrível, mas não se apaixonou pelo moço. Mas Adriana não consegue parar de lembrar do beijo que trocou com César, e tenta se convencer de que aquilo fez parte da estratégia para separar Constanza e o rapaz, e não significou nada. Na night, o rapaz também tenta esquecer o que rolou. Matias chega em casa dizendo que foi um dia estressante e avisa que quer que os dois parem de se esconder, e ela termine com o plano de afastar César de sua tia, pois quer assumir o namoro dos dois na frente de todos. Enquanto isso, Josefina vai à casa de Antônio e ele diz que vai sair do país, mas não vai delatá-la. Os dois trocam algumas farpas, e Antônio, encerrando o assunto, diz que vai se arrepender o resto da vida por ter sido cúmplice da bruaca, e manda a mulher esquecer que, um dia, os dois tiveram um acordo. Para completar, o toureiro diz: "Agora ficou muito claro porque o Gonçalo se apaixonou por Regina e te deixou. Você é uma mulher que não vale nada." Do outro lado da cidade, Gonçalo diz a Regina que quer marcar a data do casamento. A fisioterapeuta diz que sua mãe acabou de falecer e não tem cabeça para isso naquele momento. O empresário insiste mais um pouco e a mulher acaba cedendo.
mas continua chorando e falando a mesma lenga-lenga sobre a mãe morrer sem tê-la perdoado. Na casa de Constanza, Matias conta a Adriana que conheceu a irmã da moça que a atropelou, e ela e o pai querem que a irmã vá pedir desculpas pelo que aconteceu. Josefina volta para casa e decide ligar novamente para Roberta. Desta vez, a moça atende e conta que está com sua irmãzinha, que aliás está noiva de Duran. A mulher diz que a filha precisa voltar imediatamente para casa. Porém, Roberta diz que não quer que a mãe controle sua vida, e foi por isso que saiu de casa. Mas a megera diz: "Isso não adiantou nada, garota. Você continua casada com Matias e sem receber um centavo. Eu preciso resolver a nossa vida financeira antes do seu aniversário chegar." A mulher explica que está esperando por esta data há anos, mas precisa elaborar mais um plano infalível com a filha, pois, desta vez, não podem errar. Josefina quer saber quando a filha volta, e a moça diz que vai pensar, desligando o telefone na cara da mãe. Alguns momentos mais tarde, Gonçalo e Matias chegam à delegacia, e Soto explica que estão tomando o depoimento de Branca desde o dia anterior, e o advogado da bandida acabou de chegar. Gonçalo quer acompanhar a acareação, e o advogado encaminha pai e filho para o local. Branca alega que a polícia não pode prendê-la sem provas, e o detetive diz que tem evidências de sobra sobre os crimes da mulher. O advogado pede para ver, e o delegado então começa: "Está enganada, senhora. Suas digitais foram identificadas em nosso sistema, assim como suas múltiplas identidades. Senhora Branca, pode me dizer com que identidade ou personalidade a senhora quer que inicie seu processo?" E atirando as RGs falsas da mulher em cima da mesa, o policial continua: "A senhora quer que a chame de Branca Campos ou prefere que a chame de Dominique Delariva?" Imediatamente Gonçalo reconhece o nome e comenta com Soto que foi a tal Dominique quem colocou Honório atrás das grades. O advogado confirma, enquanto o investigador continua citando as identidades falsas da vigarista. Sem ter outra saída, o advogado da bandida pede um momento a sós com sua cliente, mas o detetive não deixa barato e diz que pela cara do colega, ele está surpreso com o que acabou de ouvir e completa: "Pelo visto, o senhor está longe de saber que a mulher que está defendendo é uma criminosa profissional." De trás das grades, Branca manda o investigador calar a boca, avisando que paga muito bem ao seu advogado e ele sabe que vai receber muito mais quando atirar daquele lugar. Do nada, ela começa a gritar: "O senhor não pode provar que eu cometi essa fraude. O verdadeiro culpado é o senhor Honório Sanches." No dia seguinte, na Bonita, Carlos diz a Jerônimo que passou a noite preocupado, pois sabe que os pais não vão mudar de ideia, porém pretende defender o seu amor. O agrônomo aproveita para dizer que acha que Jerônimo está indo muito rápido com Marina. Mas o moço se defende, dizendo que quando viu Renata com Augusto, teve a certeza de que não existe mais possibilidade entre ele e a ex-mulher e a médica está sabendo de tudo. Ele ainda completa, avisando que vai se jogar na nova relação, pois não pretende ficar preso a um amor que não é para ele. Na cozinha, todo mundo está preocupado com Matilde, que não quer sair do quarto. Lázaro diz que entende a irmã, depois da humilhação que sofreu no dia anterior. Karina defende Carlos, dizendo que o rapaz manteve a noiva no lugar que pertence, enfrentando os pais, e comenta que gostaria muito que alguém a tivesse defendido, quando ficou noiva de Álvaro. A moça muda de assunto, contando que Alzira pediu perdão e ela a perdoou, mas que a campesina jurou que iria fazer de tudo para reconquistar a amizade das duas. Hermínia leva mais café para o patrão e comenta que Matilde ainda não se levantou naquela manhã. Carlos pede à mulher que vá chamar a moça para tomar café, enquanto conta a Jerônimo que a praga foi controlada e só falta fazer o mesmo na fazenda de Augusto. E por falar no sujeito, ele está justamente tomando café da manhã com as irmãs, quando sugere que todos vão curtir uma praia, já que o dia está lindo. Roberta topa, mas lembra que seu biquíni rasgou, porém pode ir à cidade comprar outro, mas imagina que, no comércio local, só deve ter biquínis horrorosos e muito cafonas. Renata diz que não quer ir à praia e pretende continuar trabalhando nos rótulos do novo vinho de Augusto. Do nada, Padre Severino aparece, cansado, dizendo que foi a pé até a fazenda e é apresentado a Roberta. O sacerdote diz que está ali para convidar a todos para seu aniversário, que vai ser uma grande festa na cidade, que na verdade é um pretexto para levantar o ânimo do povoado, que sofreu muito com a tempestade. Ele explica que muitas mulheres, que são voluntárias, resolveram fazer um leilão de trajes típicos da região que serão usados por esposas dos fazendeiros da região. E também vai ter uma feira de artesanato. Renata fica toda animada com a novidade. Roberta pergunta sobre o leilão e pergunta se o dinheiro arrecadado vai ficar para ele. Rindo,
O religioso diz que não, porém será destinado a ajudar os necessitados, e por isso nesse dia, todos, pobres e ricos, conviveram sem distinção. E a falsa começa a achar ótimo, elogiando a ideia do padre. Augusto diz que não tá muito afim, porém Renata se mete e diz: eu acho, Augusto, que nós dois podemos ir ao evento para ajudar essa gente, e o senhor pode contar com uma doação especial por parte de nós dois. Agora o sacerdote quer saber quando Renata vai escolher o traje que vai usar, explicando que já está com todos na igreja. Animada, a moça diz que pode ser naquele momento e propõe dar uma carona para Severino até a cidade. Nesse meio tempo, Hermínia aparece na cozinha, avisando que Carlos e Jerônimo estão esperando o café, mas está preocupada, pois mandaram chamar Matilde, e ela não abre a porta do quarto de jeito nenhum. Lázaro sai para tentar resolver a situação, enquanto Renata se prepara para levar o padre de volta para a cidade. Augusto pede para falar em particular com a noiva e diz: Renata, eu entendo que você seja uma mulher independente e que goste de tomar suas próprias decisões, mas tem coisas que precisam ser resolvidas a dois. A moça quer saber o que o fazendeiro está falando e ele explica que o convite do padre foi para os dois, e assim como ela não gosta que tomem decisões por ela, ele também não. Renata pede desculpas e diz que, nesse caso, vai sozinha à festa e assume a doação. Augusto explica que não é esse o caso, e os dois vão à festa como um casal, que são, mas da próxima vez, o consulte em particular para que possam tomar uma decisão juntos. Renata quer sair para levar o padre, mas Augusto diz que vai mandar Ezequiel fazer isso. Porém, a moça argumenta que todo mundo já sabe que ela está no povoado e não acredita que Branca vá fazer mal a ela naquele local. Assim que a irmã sai, Roberta comenta: ai, a generosidade da minha irmã Renata é insuportável. É muita bondade, bom coração. Cansativo, né? E pelo que tô vendo, ela tem você amarradinho na coleira. Irritado, Augusto manda a moça calar a boca. Prontamente, Roberta se levanta e, agarrando o sujeito, pergunta por que ele mesmo não a cala, dando início a um novo rala e rola. Na bonita, Lázaro descobre que Matilde foi embora e vai tirar satisfações com Carlos. Com uma carta nas mãos, ele diz que a moça deixou a fazenda por causa da humilhação dos futuros sogros, e ainda diz que se alguma coisa acontecer com a moça, ele será o único culpado. Jerônimo se mete, dizendo que discussão não vai levar a nada e o mais importante é encontrar Matilde. Mas Lázaro não escuta e diz que a moça deixou uma carta explicando que foi embora, porque não quer prejudicar mais ninguém com a maldição que ela cisma ter. Carlos pede a carta, e relutante, Lázaro entrega o papel para o futuro cunhado. Enquanto isso, Matilde está na fila para pegar o ônibus para fora do povoado, pensando consigo mesma que não pode ser culpada por separar o noivo dos pais. Nesse meio tempo, na fazenda, a moça diz ao noivo que o ama, mas não está à altura dele, e que o rapaz não deve trocar seus pais por ela, avisando que vai para longe, pois não quer que, por causa de sua maldição, ele perca sua família. Indignado, Carlos jura que vai procurar por Matilde até encontrá-la e trazê-la de volta de qualquer jeito. Nesse meio tempo, na capital, o delegado conta a Matias e Gonçalo que o advogado de Branca solicitou uma avaliação psicológica, alegando que a mulher sofre de transtorno de personalidade. Ele ainda diz que o psiquiatra está com a presa naquele momento, realizando a avaliação. Gonçalo comenta que é muito conveniente Branca se declarar louca, mas o policial explica que muitos detentos fazem o mesmo pedido para serem declarados como doentes mentais. O empresário não se convence e diz que Branca não está louca, mas o contrário. A inteligência dela é descomunal e ela deveria ser trancafiada num presídio. Na sala ao lado, Branca, que está com o psiquiatra, conversa com outra das suas personalidades, mandando a mulher calar a boca. O médico pergunta por qual nome quer que a chame e a doida responde que ele pode chamá-la como quiser, tentando seduzir o doutor, dizendo que o psiquiatra pode inclusive chamá-la de meu amor. Do nada, ela volta a conversar com outra das suas personalidades. O médico pergunta se a bandida sabe porque foi presa e ela começa a chorar, dizendo: sei sim, é porque Honório não quer mais assumir esse filho, quer nos manter longe e por isso inventou todas essas coisas horríveis sobre mim. A outra personalidade da mulher assume e manda Branca não dizer tantas mentiras, dizendo que as duas estão ali, porque a mulher é uma ladra. O diálogo continua e agora é Branca quem está falando. Chorando, ela diz que não é ladra e que só queria ter uma família. Do outro lado da cidade, Julieta e a irmã vão visitar Adriana na casa de Constanza. E no interior, Augusto está preocupado com a demora de Renata. Roberta aparece e diz: se continuar assim, vai fazer um buraco no chão.
Eu não posso acreditar que você seja tão ingênuo. Não me diga que você não percebeu que a história de acompanhar o padre foi só um pretexto para ela não ficar aqui. Olha só. Primeiro ela não queria ir à praia com a gente. Depois disse que tinha que terminar os benditos rótulos. E quando o padre chegou, a visita dele caiu como uma luva, pois ela tinha a desculpa perfeita, dizendo que tinha que ver os tais trajes típicos para o leilão. Você não quis acreditar quando te falei, mas ninguém consegue dominar a minha irmã. Ela é muito esperta e sempre acaba fazendo o que tem vontade, enquanto os outros acham que ela está fazendo o que eles querem. Revoltado, Augusto jura que com ele não vai ser assim, e Roberta o aconselha a dar uma lição na noiva, para mostrar que não vai ficar esperando por ela para sempre. A moça acaba convencendo o fazendeiro a irem à praia sem Renata, e ele topa. Na capital, Constanza vai ao presídio visitar o marido e diz estar feliz por saber que logo ele vai sair daquele lugar. Honório, por sua vez, diz que está feliz por ela estar ali, e que foi um verdadeiro idiota por quase tê-la perdido, mas vai provar que o que aconteceu com Branca não foi provocado por ele, e reafirma que a bandida colocou algo na sua bebida, pois não se lembra de nada. O tiozão pede perdão e uma nova oportunidade para recomeçar a vida com ela, reafirmando seu amor pela mulher. Nesse meio tempo do clube, César tenta falar novamente com Constanza, mas acaba deixando uma mensagem para a mulher. Só que o rapaz está super confuso, depois do beijo que trocou com Adriana. E na igreja, Renata está escolhendo o traje para usar na festa. A moça escolhe justamente o mesmo traje que Marina escolheu. Mas o padre diz que a sobrinha pode escolher outro, comentando que se surpreendeu por Augusto ter aceitado o convite, pois o fazendeiro nunca participa de nada que tenha a ver com o povoado. Severino resolve perguntar a Renata se ela chegou a pedir a anulação do casamento na igreja, e a moça diz que sim. Porém, Marina aparece, perguntando se o tio viu Matilde. A médica explica que estão procurando pela moça, que saiu da fazenda, sem dar maiores explicações, pois na noite anterior, os pais de Carlos pensaram que a garota era irmã de Jerônimo, mas, quando descobriram que ela era empregada da fazenda, humilharam a moça na frente de todo mundo. Imediatamente, o padre resolve organizar uma busca. Do lado de fora, Lázaro, Carlos e Carina dizem ao padre que não tem a menor ideia de para onde a moça possa ter ido. Jerônimo aparece e quer saber o que Renata está fazendo ali. Severino avisa que pediu que todos ajudassem a procurar Matilde e Renata aceitou. Jerônimo dispensa a ajuda de Renata na busca por Matilde, mas a moça deixa claro que está participando porque se importa com a garota, e isso não tem nada a ver com ele. O padre intervém e diz que a ajuda desinteressada jamais deve ser rejeitada, pois do contrário, o sujeito estaria cometendo o pecado da soberba. A turma se divide para conseguir cobrir o maior número de lugares possíveis, onde Matilde poderia estar. Nesse meio tempo na capital, Antônio vai ver Regina e conta que está ali para se despedir, pois não soube estar à altura dela, já que, quando percebeu que a mulher não o amava, ficou com raiva e cometeu muitos erros. Sem saber de nada, Regina diz que isso não é verdade, e ele sempre foi maravilhoso com ela, e só tem motivos para agradecer. O toureiro avisa que ainda não decidiu para onde vai, mas tem certeza que vai embora para o exterior, e, dando um abraço carinhoso na ex, pede perdão mais uma vez. Nesse meio tempo, a jararaca recebe a visita de Selena, e conta que Roberta está com Renata no interior, na fazenda de Augusto Duran. Selena fica surpresa com a notícia, mas inventa uma desculpa, dizendo que achava que Roberta estava chateada com ela e por isso não queria recebê-la. No interior, a turma se vira para tentar achar Matilde. Algumas horas depois, ninguém consegue achar a moça. Renata diz a Carlos que entende o que Matilde sentiu quando foi humilhada pelos pais do rapaz, pois passou por isso com sua mãe e completa, dizendo que a moça foi a única pessoa honesta naquela casa, pois nunca escondeu o ódio dela, quando pensou que ela fosse a bonita, da mesma forma que mostrou seu arrependimento, quando a verdade veio à tona. Carlos diz que deve desculpas a Renata, porém a moça diz para esquecerem aquele assunto, e tratarem de encontrar Matilde. Na Cruz do Amor, Roberta conta a Augusto que sua mãe está insistindo para que ela volte para a capital, e o fazendeiro aconselha a moça a escutar Josefina. O telefone da moça toca e ela conta a Augusto que é Selena. A moça atende o telefone e conta que decidiu passar uns dias sozinha em uma praia para descansar um pouco, mas Selena não acredita, pois sabe que Roberta detesta ficar sozinha. Olhando para a cara de Augusto, a cínica pergunta à amiga como vão as coisas entre ela e o fazendeiro. Selena responde que as coisas vão muito mal, pois nunca mais teve notícias do tiozão e ainda quer saber se a amiga tem alguma ideia do que possa ter acontecido.
Rindo e alisando o sujeito, Roberta diz que o sujeito deve estar muito ocupado, mas tem certeza de que logo ele deve ligar para ela e pergunta: "Você não me disse que tinham uma química muito boa?" "Ai, Selena, você não tem muita sorte com os homens, mas se eu fosse você, mandava ele passear, pois você não deveria ficar perdendo tempo com ele." Selena resolve perguntar a Roberta se ela tem alguma notícia do fazendeiro, mas a moça do outro lado da linha nega e ainda lembra que era a amiga quem estava saindo com ele. Do nada, Roberta resolve desligar o telefone, dizendo que estão esperando por ela para dar um passeio a cavalo. E enquanto Augusto se diverte com a hipocrisia de Roberta, Selena se morde de raiva do cinismo da amiga. No presídio, Honório diz à esposa que continua preocupado com a segurança dela, pois se Josi e Josefina forem a mesma pessoa como ela desconfia, ela pode estar correndo perigo. Constanza diz que sabe que só pode conversar sobre o assunto com o marido, porém, revela que se ele tivesse visto as projeções que a polícia fez de como sua filha estaria hoje, se daria conta da enorme semelhança da moça com Renata. Honório, por sua vez, diz que se realmente Josefina tivesse sequestrado a filha de Regina e a tivesse feito passar todos esses anos como sua filha, isso explicaria por que ela trata Renata tão mal. Preocupado, ele pede que a mulher não comente nada com ninguém até ele estar livre. Do outro lado da cidade, Regina retoma seu trabalho na fundação e Inês fica feliz com o retorno da amiga. A fisioterapeuta conta que Antônio foi se despedir dela e se comportou como um cavalheiro, comentando que sempre será grata por tudo o que ele fez para tentar encontrar sua filha. Regina ainda conta que aceitou se casar com Gonçalo no final do próximo mês. Nesse meio tempo, Josefina descobre na internet como fazer o exame de DNA. E na empresa, o delegado conta a Gonçalo e à família que Honório deve ser solto nos próximos dias, mas não pode garantir o retorno do capital roubado por Branca, pois a forma como ela transferiu o dinheiro para o exterior foi legal. Gonçalo diz que não está preocupado com o dinheiro e está satisfeito que, com a prisão de Branca, a segurança de sua família esteja restabelecida. Matias alega que, de qualquer forma, poderão apelar em alguma instância jurídica para tentar reaver a grana que foi desviada. O empresário aproveita para agradecer a eficiência e a confiança do policial em resolver o caso. Na casa de Constanza, Adriana está na dúvida se liga ou não para César. E no povoado, Severino conta para a turma que descobriu que Matilde pegou um ônibus, mas não sabem para onde, porém o ônibus ia para o sul. Jerônimo tenta tranquilizar Carlos dizendo que, pelo menos, sabem que a moça está bem, mas o agrônomo está desesperado e só se acalma quando todos dizem que vão encontrar a moça de qualquer jeito. Renata se despede, dizendo que precisa ir embora, e Marina nota a tristeza no olhar do namorado. Enquanto isso, na praia, Roberta pede a Augusto para não ficar emburrado, pois estão ali para se divertir. Ele alega estar preocupado com Renata, mas Roberta diz que sua irmã está grandinha e sabe se cuidar sozinha. O fazendeiro resolve ser inconveniente e joga na cara dela que dá para perceber que ninguém nunca amou a moça. Roberta se irrita e diz que é melhor ele não ficar falando do que não sabe, mas Augusto insiste e comenta que talvez Rafael tenha amado a moça. A cópia de Josefina muda de assunto, e se jogando em cima do fazendeiro, alega que é melhor esquecer o assunto e tratarem de se divertir. Nesse meio tempo, os pais de Carlos vão procurar pelo filho na fazenda, e são recebidos por Carina e Manuela. A cozinheira diz que o agrônomo não está, e Carina explica que não sabe se ele vai demorar, pois o rapaz saiu para procurar por Matilde. Manuela conta que sua afilhada foi embora da fazenda e deixou Carlos depois do que o casal fez na noite anterior. Carina resolve se meter e diz: "É isso mesmo, a Matilde pode ser humilde e uma empregada como vocês disseram, mas tem dignidade e não ia permitir que continuassem humilhando ela como fizeram. Por isso foi embora da fazenda." Indignada com a situação, Manuela completa, avisando que possa ser que a moça tenha deixado a cidade. Carina, por sua vez, conta que o paradeiro da moça é desconhecido, e por isso, Carlos e Lázaro estão como loucos procurando por ela em todos os cantos do povoado, com a ajuda de todas as pessoas da Bonita. Nesse meio tempo, Alzira vai à Cruz do Amor e conta que está ali para entregar o pesticida preparado por Carlos e Lázaro. E está funcionando bem, mas precisa aplicar na fazenda de Augusto, para a praga não voltar. Ela ainda conta sobre Matilde, mas acaba perguntando por que os dois continuam morando juntos, se são dois estranhos, porém o capataz não responde. Algumas horas mais tarde, Jerônimo chega em casa e encontra os pais de Carlos, contando que descobriram que Matilde tomou um ônibus para o sul e o agrônomo não deve demorar a chegar. Nesse instante, Jerônimo recebe uma ligação de Selena, dizendo que precisa contar a ele a verdade sobre o verdadeiro pai da criança que Roberta estava esperando.
Carlos chega furioso e, ao ver os pais, cumprimenta friamente o casal. A mulher tenta dizer que talvez tenha sido melhor que a moça tenha ido embora, o que deixa o rapaz com ainda mais raiva. Respondendo à mãe, ele diz: "Não, mamãe, não foi melhor. A Matilde, apesar de ser uma empregada, como você disse, preferiu respeitar a posição de vocês." E mostra a carta deixada pela garota, para que o casal entenda por que ele se apaixonou por ela. Enquanto isso, no escritório, Jerônimo quer saber o que Selena tem para dizer e a moça avisa que vai contar tudo, mas não por telefone. Jerônimo, então, decide ir à capital no dia seguinte, e os dois combinam de se encontrar. Depois do lesco-lesco com Roberta na praia, Augusto volta para casa, e Ezequiel conta que Renata ainda não voltou. O capataz também conta que trouxeram um pesticida da Bonita, que ajudou a acabar com a praga. Ele ainda diz que foi usado em todas as fazendas, e só falta na Cruz do Amor. Furioso, o fazendeiro manda o capataz fazer o que quiser, mas não se conforma que seu plano tenha ido para o saco. Renata aparece bem na hora e ele gritando: quer saber onde a moça estava? Ela perde a paciência e diz que não vai permitir que nem ele nem ninguém fale com ela daquela maneira e peça satisfações como ele está fazendo. Na Bonita, depois de ler a carta, a mãe de Carlos diz que não vai permitir que o filho culpe seus pais pela decisão de Matilde. Ainda mais irritado, o rapaz afirma que eles são os únicos responsáveis por Matilde ter ido embora. O casal insiste em dizer que, segundo a carta, a moça tomou sua decisão sozinha e eles não tiveram nada a ver com aquilo. Mas o moço não se conforma, deixando claro que não está entendendo o que os pais estão fazendo ali e devem voltar imediatamente para casa, rompendo a relação com os dois. Já é de noite, quando César encontra Constanza na fundação e fica sabendo que Honório vai ser solto. A mulher confessa que não deixou de amar o marido, e não é justo que ela continue alimentando as esperanças do rapaz, pois nunca vai deixar de amar seu marido. O rapaz diz que ela não precisa se preocupar, pois sabia da situação desde o começo e deseja que ela e o marido sejam muito felizes, indo embora sem olhar para trás. Na casa da madrasta, Adriana dá um presente para Matias, que é a coleção de vídeos que o rapaz tanto queria. Mas, quando os dois começam a namorar, o telefone da moça toca. É César, pedindo para conversar com a moça, imediatamente. Do outro lado da cidade, Antônio vai ver Gonçalo na empresa, dizendo que está ali apenas para parabenizá-lo por ter conquistado Regina. O toureiro pede que Gonçalo cuide de Regina, e avisa que se ele não fizer isso, vai voltar, e aí sim, não pretende sair mais do lado da fisioterapeuta. Na Cruz do Amor, Augusto vai pedir desculpas a Renata por ter gritado com ela. Mas a moça quer saber por que ele quer tanto controlá-la, e explica que é uma mulher com asas e que, se ele não suporta sua liberdade, é melhor terminar em tudo. Augusto diz que a moça está muito alterada, mas ela avisa que, alterada ou não, nunca vai deixar de ser o que é, nem por ele, nem por ninguém. No corredor, Roberta começa a rir da atitude do fazendeiro e diz que não acredita que ele vai ser mais um bobalhão nas mãos de sua irmã. A moça, cínica, dá um beijinho no sujeito, que acaba limpando a boca com a manga da camisa. Na Bonita, Carlos está desesperado e Jerônimo tenta acalmar o amigo, mas avisa que terá que ir à capital no dia seguinte, pois se trata de algo muito importante. Matilde chega à casa de seus falecidos pais, debaixo do maior temporal. Ela se recorda da família quando estavam todos juntos, antes deles falecerem. Na capital, Matias resolve levar Adriana para se encontrar com César em um restaurante, e na casa de Constanza, a socialite toma um café com o irmão, dizendo que está ansiosa para buscar o marido na prisão, no dia seguinte, quando ele for solto. O empresário pede que a socialite esclareça logo a situação com Honório e conte que a história com César foi fake. Ele também conta que Regina aceitou se casar, mas Josefina não sabe de nada. Ele diz ainda que prefere que a ex-mulher não saiba de nada, e Constanza concorda que ela não deve saber, pois pode aprontar outra das dela. No restaurante, César conta que Constanza terminou com ele, e Adriana aproveita para dizer que usou o rapaz para afastá-lo de sua madrasta. O rapaz quer saber se o beijo que trocaram foi ou não real. Ela diz que sim, mas está namorando Matias, e aquilo não pode significar nada. César se revolta, dizendo que jamais pensou que Adriana fosse o tipo de mulher que usasse as pessoas. Ela tenta se defender, mas o rapaz vai embora super magoado com a situação. No banheiro do restaurante, furioso, o rapaz começa a passar mal e sente uma enorme dor de cabeça, mas não consegue se conformar com tudo o que está acontecendo. Nesse meio tempo, sozinha em casa, Josefina caminha pelos corredores da mansão feito alma penada.
Conversando com seus botões, ela diz que fez tudo por Roberta, que é uma ingrata e a deixou naquela situação. Mas mesmo que tenha que obrigar a filha, ela não vai abandoná-la, pois tem outros planos para a garota. No interior, na casa dos pais, Matilde recebe a visita de um ladrão, que quer roubar o que a garota tem, mesmo ela dizendo que não tem nada. O sujeito, furioso, resolve espancar a moça, que acaba desmaiada na cama. No dia seguinte, Jerônimo chega à capital e vai consolar Regina, que não se conforma com a partida de sua mãe. O rapaz diz que volta para a fazenda naquele mesmo dia e só foi à capital resolver alguns problemas. Nesse meio tempo, Roberta vai ao quarto de Augusto, dizendo que acordou com vontade de beijá-lo, mas ele recusa a companhia da garota, que fica furiosa. Na capital, Jerônimo encontra com Selena e descobre que o filho que Roberta estava esperando era de Rafael.